Boa noite, boa noite. Vamos botar aqui. Oi, 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 vamos entrando, sejam bem-vindos. E quanta gente linda já chegando por aqui. Vamos àquele nosso... Opa, tô ficando boa nesse negócio de fixar comentários. E quanta gente linda já entrando por aqui, que coisa boa. Obrigada, viu, gente, por vocês reservarem esse tempo para uma conversa que eu vou dizer, meu coração hoje está pulsando diferente, porque eu sou fã de todos os assuntos que a gente traz aqui, mas esse em especial tem muito a ver com a minha história, minha vida, minha transformação, faz tão bem para mim que eu sou louca para contar para todo mundo. Então, se você acha que tem alguém que você curte, que você gosta, que merece acompanhar essa conversa, que ao vivo é até melhor, manda um avião, manda um WhatsApp, manda um alô, alguma coisa, porque quanto mais pessoas puderem multiplicar o que a gente vai dar aqui hoje, eu acho que mais vidas podem ser transformadas. Isso com toda humildade, é claro que deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus, a minha convidada. Linda! Sejam bem-vindos, vamos entrando. Renata já entrando com a gente para falar sobre uma mulher da qual nós duas somos fãs, né, Rê? Boa noite, Querida! Boa linda! noite, tudo bem contigo? Tudo bem com você? Oh, meu Deus, que felicidade que eu tô. Eu tô toda arrepiada. Que engraçado isso, né? Olha, eu Porque. senti esse arrepio quando você me contatou a primeira vez. Ai, que linda, Rê. Eu senti um carinho tão genuíno na tua fala, na Ah, forma como você escreveu a mensagem, que tocou meu coração mesmo, assim. Quando você fala, eu amo a Luíse, eu senti essa energia do amor. Queria que você aí soubesse já, disso. eu já vou avisar, tô uma manteiga derretida. Eu já tô aqui desse jeito. Rê, mais uma vez, então, nós já conversamos sobre isso, né? Assim, eu e a Rê não nos conhecemos pessoalmente, mas acabamos chegando à conclusão que de coração a gente já se conhece, a gente já está entendendo tudo isso aqui como um grande reencontro. Com Dessas pessoas certeza. irem entrando, e eu só queria contar como é que eu e a Rê nos reencontramos. Eu vou falar nessa vida, né? Nessa existência. Em anos diferentes, eu e a Rê participamos de um processo chamado Processo Hoffman de Quadrinidade. Nós não podemos dizer o que acontece lá, porque quebraria toda a graça e a função do que acontece, mas nós Sim. podemos dizer que durante 7 dias, né, Rê, a gente passa no interior de São Paulo, trabalhando o nosso eu e toda a nossa constelação familiar. É lindo. A primeira coisa que você faz quando chega naquele lugar do interior é entregar o teu celular. Você não pode fazer contato com o mundo lá fora. A tua família tem um telefone para falar contigo, caso queira saber de como você, mas você não fala com ninguém. E lá você fica trabalhando a tua criança, teu eu, teu pai, tua mãe, teus avós. É lindo demais. E aí, a Heloísa Capelas, que é a nossa mestra, ela começou a fazer uma série de lives uns 2 meses atrás. Ela convidou ex-alunos, me convidou para trazer a minha experiência, o que tinha evoluído. O meu ano foi 2014, né? 2014 para cá. E aí eu fui entrar no Instagram da Heloísa e eu vi que um dia antes de mim viria a Renata. E quando eu vi Método Luiz e Rei, eu falei, opa, isso tem a ver comigo, né? Que ano que você fez o processo, Rê? 2005, faz 15 anos. Nossa, meu Deus do Faz céu! bastante tempo. E me É, lembro esse como se fosse ontem, porque é inesquecível, né? inesquecível. E, na verdade, né, eu vi a Heloísa dizendo que você naquela época, já era fã da Luíse, né? E eu acho que o processo que a gente fez mereceria até uma outra live, não é um assunto hoje, mas tem muito a ver do que a gente vai falar aqui agora, né? Então, Super Rê, ligado. Uhum. eu queria que tu começasse contando para as pessoas que ainda não te conhecem, que eu sei que tem muito da tua audiência conosco aqui também, bem-vindos todos, muito obrigada. Eu vou perguntar para ti como é que foi, porque a Luíse diz que a teoria ela só vira verdade para a gente mesmo quando a gente coloca ela em prática. E eu sei que você colocou muito da Luíse na tua vida. Conta um pouquinho ali da tua infância, tua mãe, que a história é linda, e eu tenho certeza que vai sintonizar, sincronizar com a história de muita gente que está do outro lado ali. Perfeito, linda. Olha, mais uma vez, muita gratidão por esse convite, viu? Por tomar a iniciativa de me mandar aquela mensagem tão carinhosa e fazer esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Bom, Laine, olha, eu tive uma infância muito desafiadora, que daria uma live só para falar da infância, mas eu vou passar bem rápido por ela, né? Então, foi cheia de desafios desde sempre. E lá pelos meus 13 anos, a minha mãe foi diagnosticada com um câncer bem agressivo de mama.
E aí, ela, claro, na época, né, quando ela recebeu essa notícia, foi um grande pânico, né, para ela, para toda a família. E ela ganhou de presente exatamente esse livro aqui, com essa capa amarela, que Hum. inclusive já modernizou, já é outra capa, né? Que é o Você Pode Curar Sua Vida, que é o principal livro da Louise. Só que ela foi para a cirurgia, né? E eu li enquanto ela estava internada. Estava dentro de um papel de embrulho, ela não teve cabeça na época para ler, e eu devorei em 3 dias. 3 dias mesmo. E aí, Elaine, tenho certeza que isso já aconteceu com você. Sabe quando você lê sobre algo que. Opa, eu acho que deu uma travadinha na. Ela já vai voltar. Ela já vai voltar com a Ixi! gente? Voltou, voltou. Pronto. Ligar. Voltou? Tá tudo bem? Voltou, Ah, então voltou, tá. voltou. Deu uma pausada aqui, meu agora voltou. Sabe quando você lê sobre alguma coisa e você tem uma sensação no seu coração assim, eu não sei como, parece que eu já sabia disso? Em algum lugar de mim, porque em teoria eu não sabia, porque eu tô lendo pela primeira vez, mas algum lugar de mim já sabia que isso existe, que isso é verdade. Então foi uma identificação de alma mesmo, né? E aí, Elaine, quando minha mãe voltou da cirurgia, a gente teve uma conversa que foi assim: olha, mãe, você pode fazer a quimioterapia, pode e deve, né? Sim, Fazer a sim. quimioterapia, a radioterapia, tudo isso. Mas, segundo essa mulher aqui que passou por isso, se você não remover o padrão que causa o câncer, que é o ressentimento dentro da metafísica do método da Louise, esse câncer vai voltar em outro lugar. É uma questão de tempo, porque não se trabalha, né? Não adianta só trabalhar a superfície e não trabalhar a raiz, né? E aí eu fiquei muito no pé dela e eu vi com os meus próprios olhos, né, ela passar por todos os exercícios desse livro, um por um. E eu não acho, eu sei, não é uma questão de eu acho, né? A gente acha, a gente sabe que foi por conta do trabalho que ela se dispôs a fazer que esse câncer não voltou. E hoje ela tá linda, maravilhosa, né? Isso faz muito tempo. Não precisamos falar quanto tempo faz, mas faz muito tempo. E hoje ela tá maravilhosa. Aí, Elaine, eu nunca mais larguei a Louise. Desde os meus 13 anos. Todo livro que ela lançava aqui no Brasil, eu corria para comprar para ler. Tava muito nessa coisa de iniciar a internet com mais força, né? Então eu comecei a acompanhá-la, acompanhar a Hay House. Eu brinco que ela me ajudou a aprender inglês, porque ela logo lançou a rádio da Hay House, que era uma rádio online. E eu, Aham. naquela vontade de aprender a língua, eu escutava muito. Eu não abandonei nunca mais a Louise. E claro, né, sempre procurando dentro do possível aplicar tudo aquilo, né, que eu conheci, que eu ia aprendendo com ela na minha própria vida. E aí a vida caminhou para um outro lado, né, que hoje eu consigo entender um pouquinho do porquê. Então eu fui trabalhar com comunicação e marketing para grandes multinacionais. E sempre com uma sensação no meu coração, na minha alma, de que faltava alguma coisa, que tinha um buraquinho Hum. ali, sabe? E aí, no meu último emprego, eu tinha, né, tive uma carreira bem rápida, né, na minha encarnação passada que eu brinco, né? Trabalhando com isso. E no meu último emprego, eu assumi uma gerência que era América Latina, trabalhava demais e entrei num burnout, que Hum. é uma crise máxima, né? De De estresse, estresse. de cansaço, de esgotamento, né? E precisei ser afastada do trabalho. E foi aí meu grande despertar. Nesse afastamento do trabalho, eu viajava muito, muito a trabalho para fora, né? Para outros países o tempo todo e tal. E eu falo que nesse momento em que eu fiquei afastada, eu precisei fazer uma grande viagem para dentro. E aí eu fiz Hum. uma pergunta para mim que virou uma chave assim na minha vida, que foi: se eu não precisasse de dinheiro para sobreviver, né? E sempre precisei, né? Então sempre Claro. nunca ganhei mesada, as coisas nunca chegaram de mão beijada, sempre que tive que batalhar muito por tudo, né? Mas se eu não precisasse, se eu tivesse uns milhões na minha conta aqui, né? O que eu faria da minha existência? E aí me veio a resposta imediata. E eu viveria para espalhar os ensinamentos da Louise, porque só eu sei o quanto ela transformou completamente a minha relação comigo, com o mundo, a cura da minha mãe, né? Então, eu faria isso da minha vida. E não sabia, assim como você, que ela tinha criado um método com treinamento. Eu não sabia disso. Eu achei que o legado dela estava 100% na literatura, mas não num treinamento prático. E nessa semana que eu fui afastada do trabalho, eu descobri. Ah, Laine, 6 meses depois eu estava lá nos Estados Unidos com a equipe dela.
Olha que lindo. Certinho, desse momento em que eu descobri, foi 6 meses, eu pedi demissão mesmo, eu falo que eu pulei do precipício confiando muito na vida, na existência, de que aquela era a minha missão de vida, que eu estava assumindo a minha missão, e foi a melhor coisa que eu fiz. E hoje eu trabalho exclusivamente com o método. Então, Você é primeiro eu voltei. desculpa, é a única formadora do método Luiz e Rei no Brasil, Isso. inclusive, né, Rê? Isso, exatamente. Então eu voltei, na verdade, como uma facilitadora e coach, porque tem o coaching do método. Existem Uhum. duas formações que a Louise Hay montou, né? Então uma é de facilitadores. Então são para pessoas que querem trabalhar como um facilitador do método. Aí tem mais de 14 tipos mais de 14 tipos diferentes de vivências que um facilitador pode conduzir. E aí, quem quiser, tem como se fosse um módulo 2, né? Que é só para quem fez a primeira, que é de coaching, que é para quem quer fazer atendimentos individuais. Eu fui para os Estados Unidos e já fiz as duas. Falei, não, se tiver módulo 3, eu faço 3, porque eu quero me jogar mesmo. E aí voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com isso, me joguei muito. E no ano passado eu recebi um convite, assim, literalmente, de repente, para me tornar a formadora no Brasil, né? Para o Brasil ter uma representante formadora desse método, porque até então as pessoas só vão fazer com pessoas de outros países, né? E então faz um ano certinho que eu assumi com muita honra essa missão de ser a formadora aqui no Brasil. Luiz, ô Luiz, Luiz, já chamei de Luiz e Ela Renata. tá aqui com a gente. Com certeza, tenho certeza absoluta disso. Sabes que eu fiquei bastante impressionada positivamente quando eu coloquei um videozinho para chamar a nossa live aqui à noite e eu contava para as pessoas que foi esse livro aqui, ó. Eu vou segurar um pouquinho, não dá, aqui não vai aparecer certinho, mas é Aprendendo a Gostar de Si Mesmo. Eu vi que apareceram muitas pessoas com histórias diferentes relacionadas a Louise Hay. A tua começou na tua mãe, a minha começou com uma infância de bullying, de sobrepeso, onde eu cresci não me aceitando na própria pele, onde eu quase perdi a vida aos 17 anos porque eu tive anorexia, eu tive bulimia, e eu comecei a me perguntar, meu Deus, por que eu me jogo tanto para baixo, por que eu sou tão ruim comigo? E sabe quando a gente vai abrindo um espaço dentro da gente, no nosso universo, para querer mudar, assim, do tipo, nossa, eu não sei por onde eu começo, mas eu quero tanto aprender, e aí a vida me trouxe esse livro que eu te confesso, tá? Tem um CD dentro, ele ficou um tempo no armário. E quando eu comecei a fazer minha primeira formação de coaching, isso 7 anos atrás, eu comecei a entender que muito que eu estava aprendendo nos cursos de coaching, life coaching, neurocoaching, tinha a ver com o que eu já vinha lendo parcialmente da Luísa. Aí eu falei, gente, eu tenho que ler esse livro. E depois que eu li, eu comecei a aplicar várias coisas na minha vida, que agora a gente vai começar a contar para as pessoas, eu me transformei numa nova pessoa, né? Eu vou te dizer que eu curei a dor de não gostar de si. Não tem, eu acho que não tem dor pior no mundo que a gente não gostar da gente, a gente não confiar na gente, a gente não se bancar, a gente não se amar. Porque eu sempre repito para todo mundo, a gente não dá o que não tem, a Luísa fala isso, então eu preciso me preencher de amor para dar amor para as pessoas. E para quem não conhece o Luísa Hay, eu queria que tu me ajudasse resumidamente a contar a história dessa mulher, escritora norte-americana, que teve uma infância de abuso sexual. Do padrasto, né? Exato. Do vizinho, né? Passou por poucas e boas, teve que sair de casa, virou modelo, não se encontrava, foi parar numa igreja que tem uma filosofia de ciência com religião, metafísica. Ali ela começou a entender um pouco sobre esse universo de muda teu pensamento, muda tua vida. Naquele núcleo ela fez sucesso, escreveu o seu primeiro livro, ela que tirou a cópia, ela vendeu 2.000 cópias quando ninguém acreditava que fosse acontecer, né? E aí ela foi evoluindo até que ela teve um câncer vaginal. Exatamente aonde estava o foco de muito trauma e ressentimento. Agora segue contando para mim. Vou dividir essa história contigo que você merece. Não, maravilhoso! Uau, que linda! Eu vou trazer você nos meus eventos para você contar isso. Eu sou fã, menina, eu sou fã mesmo. E você nasceu para fazer o que você faz, né? Porque você tem o dom da fala, coisa mais linda. Imagina, então, na sua voz ficou, do seu jeito de contar, ficou lindo. E quando ela descobriu o câncer, Laine, você sabe que ela já dava palestras
sobre os padrões mentais que criam doenças no nosso corpo. E aí ela dizia quando ela recebeu a notícia, que ela falava o seguinte: eu me recuso. Claro que o primeiro ímpeto foi ter muito medo, né? Lógico. Claro. Mas em seguida ela falou: me recuso a não acreditar que isso está sendo uma oportunidade incrível da existência, de eu tentar testar o que eu tenho falado para todo mundo nas minhas palestras, porque eu dou palestra sobre isso. Ela Não é entendeu como uma possível. bênção, né? Ela entendeu como uma Uma oportunidade. bênção. Exato. E foi aí que ela entendeu que a teoria, ela é o primeiro passo sempre. Óbvio, a gente precisa saber que uma coisa existe através da teoria. Mas que se a gente ficar só na teoria, a gente não promove as mudanças na nossa vida. Então não adianta só, que lindo, esse livro incrível, me identifiquei. Mas se você não coloca em prática as coisas que o livro está te ensinando, não vai adiantar muita coisa no sentido de você ver mudanças práticas. E o que ela tinha entendido, Laine, é que ela não tinha colocado em prática. Ela ainda tinha aquele ressentimento dentro dela, ela ainda não tinha liberado aquela raiva. Ela já falava de criança interior, mas ela não tinha ido resgatar essa criança dela, né? Então, foi a hora em que ela se afastou de Nova York e falou: pera um pouquinho, me deem uns meses que eu quero testar algumas coisas, né? E na minha formação, eu descobri que foi aí que ela cria um método. Porque ela se cura desse câncer através de uma série de técnicas dela mesma, né? E outras linhas também, né? Naturopatias, acupuntura, ela fez muitas coisas holísticas. Ela volta, não tem sinal desse câncer. Aí que ela ficou muito famosa, ela foi parar na ópera, enfim. E ela criou um workshop de 2 dias, vivencial. Porque ela entendeu o seguinte: as pessoas precisam vir até mim e eu preciso ensinar elas na prática. Né? Então, eu preciso fazer com que elas vivam essa experiência de uma forma resumida do que eu fiquei aprendendo nesses 6 meses em que eu resolvi sair da prática e vivenciar. Quando ela cria esse workshop de 2 dias, ela cria um método. E aí as pessoas falaram assim para ela: olha, Luíse, nesse workshop de 2 dias, a gente olha para todas as áreas da vida. Não é só para a saúde física, a gente olha para tudo. Então, o primeiro livro que ela lançou se chamava Cure Seu Corpo. Então, disseram assim para ela: o livro não pode ser cure seu corpo, tem que ser cure sua vida. E ela falou: olha que boa ideia, vou escrever. O livro Você Pode Curar Sua Vida, que vendeu mais de 65 milhões de cópias em 35 línguas, é inspirado nesse workshop de 2 dias. E aí não teve mais fronteiras, né? E aí ela ficou muito conhecida, ela criou a Hay House. A Hay House hoje é a maior editora do planeta Terra de livros de autodesenvolvimento. E é uma coisa que ela sempre fala que eu acho maravilhoso, que ela não terminou o ensino médio, né? E ela fala assim: se eu, uma criança que foi abusada sexualmente pelo próprio padrasto, que passou fome, que não terminou o ensino médio, né? Escrevi tantos livros, ela escreveu 27 títulos, né? E fundei essa editora, imagino que vocês não podem nessa vida. Sim. É importante a gente compartilhar com quem não conhece muito, né? Que a Luíse desenvolveu várias técnicas. A gente não vai deixar você sair dessa noite conosco sem pelo menos algumas para começar a colocar em prática. Depois eu falo de links gratuitos, os temas dos livros, podem ficar bem tranquilos. Mas ela trabalhou, vou botar aqui algumas coisas do tipo: as afirmações, que são o tema da nossa conversa central, visualização, mas também ela foi fazer uma desintoxicação alimentar, foi olhar melhor para aquilo que ela estava colocando para dentro, entendendo que isso conta. Ela foi trabalhar muito a raiva, ela disse que deu muitos socos em almofadas, e olha só, quando a gente olha para trás, entende que lá quando a gente era criança, pessoas fizeram mal para a gente, eu hoje entendo que foi completamente sem querer. Todo mundo tem culpa, mas ninguém é culpado, diz o nosso processo Hoffman, né? Exato. Mas a gente precisa... Eu, em terapia, quando eu tinha que trabalhar alguma coisa e vinha a hora de trabalhar raiva de pai e de mãe, eu parava, porque eu dizia: como é que eu vou admitir que eu tenho raiva da minha mãe e do meu pai, que eu amo tanto, mas a minha criança, ela entendeu alguma coisa lá atrás que ficou torta na minha formação e que me levou a ser uma adolescente, uma adulta, não me conhecendo. Eu também tive que dar muita porrada em almofada para extravasar, para liberar, para sugar fora o ressentimento. E ela disse que sente que o que muito salvou, junto com afirmação, com alimentação, com jogar essa raiva para fora, não bater em ninguém, mas do tipo assim, criar na sua
mente, que você está destruindo, dizendo, olha, não foi legal, eu não gostei, mas eu te perdoo. É o perdão que fez a Luíse se curar. Porque enquanto a gente não perdoa, e perdoar não é passar a mão na cabeça e dizer, ah, tá, que legal, não. É reconhecer que aquela pessoa fez o melhor que ela podia com o que ela teve na infância dela. Porque a Luíse conta que ela começou a olhar para os pais quando eram crianças e viu que a infância dos pais foi muito difícil. A gente não dá o que não tem. Isso eu trago para a minha vida, né? Eu sempre conto, né? O meu pai deu para mim o que ele teve na infância e que ele entendeu como verdade. A minha mãe teve que trabalhar criança, né? Uhum. Então ela vem para a vida sendo, vamos lá, não pode parar, não tem. E colo, beijo, ela não aprendeu, tadinha. Ela não teve, não. Ela teve todo carinho, teve amor, mas aquela criança teve que amadurecer cedo demais e faz parte da vida de todo mundo, ninguém tem culpa. Então, quando a gente consegue juntar afirmação com perdão, com trabalho, ai, Elaine, isso é muito cansativo, não é? É você resignificar a tua vida e você Exato. ressuscitar no que a gente quiser. E a Rê, se você depois da nossa live, né, vá lá no Instagram dela, ela tem assim lives, conteúdos fantásticos e ela explica muito didaticamente, que é o que eu mais adoro, como é que funcionam as afirmações. O tema da conversa é o poder das afirmações positivas, mas eu podia parar no poder das afirmações, porque o que você se afirma negativamente também define a tua vida. Conta pra gente Isso. como é que funciona pensamento, afirmação, emoção, vibração. Conta pra gente, Rê. Eu acho, Laine, que a Luíse tem dois pontos centrais do método, né? O primeiro ponto central é tudo que você decide acreditar, tudo que você escolhe acreditar, necessariamente se torna verdade na tua vida. Não importa, é isso que você acabou de falar. Não importa se é positivo ou negativo. A vida não vai julgar. Ah, Elaine, mas você tem certeza que você quer acreditar nisso? Eu acho que isso não é benéfico para você. Não, a vida simplesmente te entrega aquilo que você escolhe acreditar. Então, se você, por exemplo, escolhe acreditar que homem não presta, é isso que você vai encontrar na tua realidade, é isso que o universo te entrega, né? Se você, por outro lado, resolve acreditar que você só atrai para sua vida pessoas incríveis, confiáveis, relacionamentos saudáveis, é isso que você vai encontrar na sua vida. Então, tudo que a gente escolhe acreditar se torna verdade pra gente. Isso é um dos pontos centrais do método, né? Um outro ponto central do método, que a gente pode falar um pouquinho no final, se a gente tiver tempo, que enquanto a gente não aprender a amar e aceitar a gente exatamente como a gente é, e não como a gente acha que os outros gostariam que a gente fosse, nada na nossa vida vai fluir e as coisas que a gente até pode conseguir manifestar, se a gente aprender a reprogramar as nossas crenças, e ela ensina muito bem como fazer isso, né? Então você até pode co-criar a casa, o carro, o apartamento, a profissão, tudo aquilo que você sente que vai te fazer feliz. Mas se você não estiver amando quem você é, profundamente respeitando quem você é, nada disso vai trazer uma felicidade perene. Então, esses são os dois grandes, né? E esse livro que você mostrou a capa, que é Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, né? Então é um livro com 12 passos só em que ela ensina como chegar lá, né? Como fazer isso. Exatamente. Então esses são os dois pontos centrais do método. Agora vamos entrar no tema das afirmações, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz, tudo que a gente decide focar, cresce, né? Então é a partir daí que que as afirmações funcionam, né? Vou dar um exemplo, Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo para ti assim, digamos que eu esteja querendo trocar meu carro. Eu botei o foco no querer trocar o carro. Não é estranho dentro de 2, 3 dias eu encontrar pessoas querendo trocar o carro, ou então eu ver na rua rodando os modelos que eu imaginei na minha mente, só para as pessoas entenderem como é que a gente faz, sabe, Rê? Nas palestras que eu e meu marido damos pelo país, né, com relação a esse assunto, eu criei uma frase que para mim é da vida, né? O que a gente vibra para a vida vibra para a gente. Eu atraio exatamente o quanto eu estou vibrando. Então, se eu estou vibrando aquele carro vermelho com calota amarela, que parece estranho, não duvide, eu vou encontrar na rua, porque eu estou abrindo um espaço para sintonizar com isso, né? Mas pode seguir, é só para as isso. pessoas entenderem bem. Perfeito. E eu gosto nos meus eventos de usar
A metáfora da estação de rádio, que é uma Vamos lá. metáfora, né? Mas a gente pode usar ela como uma metáfora. Então, o que a Luísa dizia? Que o universo, ele não entende palavras. Isso é muito importante das pessoas entenderem. O universo só entende vibração. Então, foi fantástico que você usou esse termo, porque é isso mesmo. Então, e como que ele entende a vibração? Através dos nossos sentimentos. Então, como que é o processo? O nosso pensamento, ou seja, a nossa afirmação, gera um sentimento e esse sentimento nos coloca numa determinada vibração. E aí, metaforicamente, é como se o nosso sentimento colocasse a gente numa determinada estação de rádio, né? Então, se você quer ouvir, por exemplo, música clássica, não adianta você estar sintonizado na frequência megahertz da rádio rock, porque não vai tocar música clássica. Afinal, é a rádio rock, né? Então você precisa aprender a mudar a frequência para você conseguir captar o que está na mesma frequência. E o que acontece? Você quer muito a música clássica, você sintoniza a rádio rock e ainda diz: ai, coitado de mim, eu não tenho a música clássica. Oh, você pediu. É que assim, conscientemente, talvez você queira música clássica, mas no teu inconsciente, no teu mental, os pensamentos que você vai alimentando todos os dias estão dizendo que você quer o rock, aí você vai sintonizar o que você vibra de verdade. Então, pensamento, sentimento, vibração, é mais ou menos por aí. Exatamente. Pensamento, sentimento e vibração. E o universo vai sempre responder a essa vibração, né? Então, se eu fico o tempo inteiro dizendo, por exemplo, ai, São Paulo é uma cidade muito perigosa, todo mundo é assaltado o tempo inteiro, São Paulo, nossa, eu tenho muito medo de ir para São Paulo. Você se conecta com essa frequência, com essa rádio do medo. E aí você vai encontrar pessoas que estão falando sobre a mesma coisa, e aí você vai presenciar o assalto que acontece ali na esquina. Todo mundo que mora no mesmo bairro nunca viu na frente, mas você é a pessoa que presencia, você é a pessoa que vê, porque você está em sintonia com aquilo. Então, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que quando a gente aprende que o poder está dentro da gente, a gente conscientemente, intencionalmente muda essa frequência. Então, trabalhar com as afirmações é ir lá. Lembra os rádios de antigamente que fazia assim? Né? Uhum. Então, trabalhar com as afirmações é literalmente você falar: peraí, qual é a frequência que eu quero me conectar? Eu quero me conectar com a rádio do homem não presta e homem trai? Ou eu quero me conectar com a rádio de que existem muitos relacionamentos saudáveis e que eu encontro homens maravilhosos no meu caminho? São escolhas que a gente faz. A gente escolhe através da nossa afirmação e do nosso pensamento se a gente quer se sintonizar com uma rádio ou com a outra. E as possibilidades são infinitas. A gente faz essa escolha. E a Luísa reforça muito, né, que só um pensamento pelo pensamento é um pensamento sozinho que não funciona. Então, é como se... Sabe quando tenho uma criação católica forte, eu sou muito grata a toda ela, acabei virando mais espiritualista, porque acredito que todas nos levam ao melhor caminho quando a gente sabe usar. Mas eu lembro quando as pessoas se reuniam para rezar o rosário, a cabeça estava na lua e estava lá, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. Quer dizer, estava a palavra, só pela palavra, sem sentimento. E aí eu aprendi que uma Ave Maria com o coração, com a alma, faz um milagre. Então, não adianta, a Renata até diz numa das lives dela, que não adianta você se preencher de afirmações positivas se você não colocar o sentimento. O sentimento é o que dá a permissão para a vibração acontecer. Tem que ter emoção. Por que o medo é tão forte? Porque o medo, ele gera uma emoção. Por isso que é mais fácil você atrair, vai acontecer alguma coisa. Não estava nem programado, mas você atraiu porque você está... Quer ver quando o filho sai de casa e a mãe diz: cuidado, hein? Vai ter acidente. Isso. Diz uma, diz duas. E outra coisa, a nossa energia, a nossa vibração para o outro, para o filho, para o marido, ela interfere. Eu não estou falando que é responsável, mas ela interfere. Então, a gente tem que se reeducar a alimentar pensamentos bons para a gente e emanar para fora também. Porque nós somos responsáveis energeticamente pelo lugar que a gente vive, né? E Rê, eu queria que tu respondesse, porque assim, eu sou cercada de céticos com relação a isso. Tá? Eu já fui chamada de menininha gratidão, ai, que coisa chata, positiva, que chatinha. E eu sempre tento explicar que o exercitar o pensamento positivo não quer dizer que a tua vida vai estar no 220 o tempo inteiro. Não é, não é. É que você aprende a ter um olhar carinhoso com tudo que te acontece e de sabedoria. A Luísa usa um óculos, né?
Não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. E aí, de tantos incrédulos ao meu redor, eu falei, então tá, eu vou estudar com pessoas que não acreditam que esse negócio funcione. E aí eu fui fazer um curso com o Karnal. Eu falei, ok, não que ele não acredite, mas a filosofia dele diz que essa questão de autoajuda é uma grande bobagem. E aí eu fui estudar com ele e aprendi muito. E é legal a gente ver quem não acredita para entender os outros pontos e ver onde é que a gente se encontra. Eu entendi com ele que a felicidade não tem uma fórmula e o que é felicidade para a Laine não é felicidade para a Renata, nem para quem está assistindo, mas que uma atitude positiva, aí a gente fala a mesma língua, tá? Uma atitude positiva na base é o que abre a porta para você sintonizar a tua felicidade, que é só tua. Somos 8 bilhões de pessoas no planeta e ninguém consegue ser feliz igual ao outro. Então, sim, Luiz e Rei também é aceita até por quem diz que não existe isso. E o que que você diz? Sensacional. O que que você diz, Renata, quando dizem, ai, eu estou tão depressivo, eu estou tão triste que eu não consigo nem trazer uma afirmação positiva para minha vida. Como é que eu vou acreditar e como é que eu vou gerar uma emoção numa coisa que eu não acredito? Como é que você trabalha? Eu sempre gosto de deixar umas ferramentas para quem nos acompanha, para que eles não saiam da nossa conversa sem nada para colocar em prática, né? O que que tu diria? Se é que tu pode abrir para gente? Claro, sem dúvida. Olha, inclusive essa pergunta ela é fantástica, porque as pessoas me procuram e perguntam muito isso. Mas, Rê, eu vou afirmar que eu sou muito próspera, mas eu tô quebrada, eu tô em dívida, né? E aí o que eu explico, que é um exemplo da Luíse, né, parafraseando a própria mestre total, é que a afirmação é uma semente. Então, quando a gente vai, por exemplo, você mora em casa, Laine, ou em apartamento? Eu moro em casa. Você mora em casa, você tem jardim na tua casa? Tem um pequeno jardim que agora eu estou aprendendo a ter um olhar mais carinhoso com ele, porque eu acho que durante 3 anos e meio que eu moro aqui, eu nunca tinha olhado para o meu jardim como eu estou olhando agora. Quanto mais eu estou trabalhando a Laine, mais eu consigo ver o meu jardim. Isso está sendo muito incrível. Ele é pequenininho, tá? É bem modesto assim, mas tem um verdezinho ali para colocar um pezinho quando eu quiser. Então você vai, amanhã, quando você olhar esse jardim de dia, você vai lembrar disso que eu tô falando agora. O que a Luísa dizia? Se você tem um jardim e você quer plantar qualquer coisa nesse jardim, tudo começa com uma semente, né? Você compra a semente daquilo que você quer plantar, né? E aí você coloca a semente na terra. A semente, a Luísa usa muito o exemplo do tomateiro, né? Então eu vou usar o exemplo do tomateiro aqui também. Então, Estão passando aqui, tem um monte de gente falando em tomate aqui. Conta para quem não conhece a história Para quem do não tomate. conhece o exemplo do tomateiro, que deve ser meus alunos já não aguentam mais o exemplo do tomateiro, mas ele é fantástico. E é o exemplo que a Luísa usa na maior parte dos livros dela. Então, vamos supor que você, Elaine, queira ter um tomateiro no teu jardim, na tua casa. Você conseguiu um espaço maior, é isso que você quer, tá? Tá. E aí você tem uma semente de tomate aqui na tua mão que você vai plantar então na terra. A semente, ela não se parece com o tomate. Ela não tem cheiro de tomate, ela não tem gosto de tomate. Mas você confia na sabedoria da natureza. E na sabedoria, né, dessa força que criou tudo isso aqui, que alguns dão o nome de Deus, que se você colocar essa semente na terra, adubar, regar, e se você for paciente e deixar o sol agir, em alguns dias, em algumas semanas, você vai ver ali uma mudinha nascendo. Você não vai olhar para a mudinha, pisar em cima e falar, oh, mas isso aqui não é um tomateiro, isso aqui é uma planta verde. Não, você vai falar, puxa, tá vindo uma mudinha, olha, tá dando certo. E aí você vai regar mais. E aí você vai tirar as ervas daninhas. E ali, se você for paciente, no tempo da natureza, você vai ter ali o seu tomateiro. Com as afirmações é exatamente a mesma coisa. Então, ela não se parece com a verdade, mas é lógico que não. É isso que a gente quer plantar no solo fértil do nosso subconsciente. Então, quando eu afirmo, por exemplo, eu amo o trabalho que eu faço e sou muito bem remunerada por ele, talvez não seja verdade totalmente na vida daquela pessoa, né? Então, vamos supor que seja o caso de alguém que está ouvindo aqui a gente hoje. Vamos supor que não seja a sua realidade. Que você não possa dizer, puxa, eu amo meu trabalho e sou muito bem remunerado por ele. Mas quando você faz essa afirmação, você está escolhendo plantar essa semente no solo fértil do seu subconsciente. E se você for paciente, ou seja, não ficar com aquela ansiedade de, ai meu Deus, será que o emprego vai chegar amanhã? Será que vai aumentar o meu salário?
Será? Mas quando que vai ser? Ser paciente significa soltar e confiar no tempo, no cronograma da sabedoria que criou tudo isso aqui, da sabedoria da natureza. Se você regar com frequência, fazer as suas afirmações todos os dias com frequência, se você tirar as ervas daninhas, qual é a metáfora da erva daninha aqui, Elaine? A erva daninha são os pensamentos negativos. Então, Sim. a Luísa dizia assim, não vai adiantar você fazer a sua afirmação uma vez por dia e passar o resto do dia reclamando. Porque a reclamação, quando ela é feita, ela geralmente é feita com muita carga emocional. E aí, se a gente coloca muita carga emocional, manifesta. Mas isso aconteceu comigo, né? Primeiro, né? Eu aprendi com a Luísa essa coisa do plantar, porque às vezes a gente planta e quer tanto que cresça, que chega no outro dia e fica olhando para a terra, sabe? Então eu aprendi que eu tenho que plantar, eu tenho que fazer a minha parte, que é regar, e aí eu confiar e deixar. Sabe quando você está fazendo a tua mudinha mesmo, e quando você se dá conta, nasceu e você diz, meu Deus! Sabe? É quando você confia, é quando você confia. E comigo aconteceu isso, sabe? Porque depois de ter passado pela bulimia, anorexia, na minha infância me diziam que eu era feia demais, que eu nunca ia casar, que nenhum homem bonito ia olhar para mim, um monte de coisa que eu acreditei, levei para a fase adulta, e eu cresci me achando muito feia, incrível, trabalhando em TV. Há 27 anos eu sou apresentadora de TV. E eu, né, a minha criança acho que me ajudou para trazer para a vida e dizer assim, vai, né? E eu tive que sempre falar assim, olha, eu não vou nem ligar para isso, eu vou trabalhar o meu profissional, vou fazer o melhor para eu conseguir ter um destaque que seja, enfim, mas pelo meu trabalho, pela minha competência. Mas, poxa vida, todo mundo quer se sentir bonito e aceito. Só que eu estava esperando que todo mundo lá fora me achasse bonita, mas eu não me achava. Então, eu aprendi com a Luíse a fazer um exercício que ela explica aqui, ó. É isso, 21 dias para curar a sua vida, porque o que a Luíse diz? É muito legal que você faça suas afirmações várias vezes ao dia, a tua mente é treinável e tem um tempo para isso virar um hábito na vida, mas se você faz no espelho, a experiência tua, com olho no olho, ela vai para o coração, faz a emoção e levanta a vibração. Deu uma rima. Olha que lindo que você falou, amei, amei. E aí, quando eu comecei no primeiro dia, eu disse, nossa, Laine, o meu objetivo era me achar linda. Na verdade, era a minha criança que precisava ouvir um pouquinho isso, sabe? E aí eu comecei, nossa, Laine, como você é linda. E eu me senti a pessoa mais horrível do mundo. Eu falei, gente, que vergonha. Aí foi o segundo dia, o terceiro, tá ficando cada vez mais envergonhada, encabulada, mas eu olhava para o livro e disse, Luiz, eu confio tanto em ti que se deu certo contigo, vai dar certo comigo. Quando chegou no sexto dia, eu me olhei nos olhos e falei, Laine, se tu te acha tão feia, o que tem de menos feio? Aí é uma pergunta coach, né? Aí eu pensei, olhos. Aí eu aprendi com a nossa maquiadora na TV a fazer um olho bem bonito. E todos os dias eu fiquei focando naquilo que era mais bonito até que eu comecei a me achar bonitinha. Eu falei, opa, tô bonitinha. Eu senti, tinha que ser meu. Aí comprei um batom vermelho. Aí eu comprei uma maquininha, tinha cabelo mais comprido, que enrolava o cabelo. Aí, por fim, eu peguei um secador e eu comecei a brincar de Beyoncé, assim, na frente me achando, me sentindo. E olha que incrível. Enquanto eu vibrava na coitadinha, na gordinha, na feinha, eu recebia muitas ligações na TV perguntando se eu estava grávida. Eu já tive grávida umas 80 vezes nesses tempos, porque eu estava atraindo, eu não estava vibrando na gordinha. Não que ser gorda é feio, não é isso, tá? É que eu aprendi a me rejeitar em função disso que eu vivi na infância. Entenda que a minha experiência, né? Sim. Enquanto eu vibrava nisso, nessa coisa do querer agradar o outro, eu atraía mais problema, porque aquela frase que eu digo, o que a gente vibra para a vida vibra para a gente. E quando eu comecei a brincar comigo, a trabalhar o meu interior, milagres foram acontecendo, porque as pessoas me olhavam assim, o que tu fez? Tá diferente? Tu tá bonita? Ah, tá apaixonada? Ah, tá namorando? E a única coisa que eu fiz foi mudar a minha vibração e o meu pensamento com relação a mim. Porque a minha emoção com relação à minha pessoa era negativa. E quando eu fui positivando, eu fui mudando ao redor. Aí eu fui retroalimentando, porque as pessoas começaram a dizer o que a minha criança queria. Era a minha criança, sabe? E dali pra frente, hoje, quando eu me vejo refletida num espelho, num vidro, eu não digo, ah, que linda. Isso era a minha criança que precisava ouvir. Eu converso com a minha criança todos os dias que ela tá aqui. Todo dia a gente cresce um pouquinho mais. Mas hoje, quando eu me olho refletida, eu digo assim, eu tô contigo, Lene.
Eu te amo muito, eu te agradeço. E agora, depois que eu fiz uma live com uma pessoa fantástica, que é uma das 5 melhores palestrantes dessa área emocional no país, a Leila Navarro, ela diz Uhum. assim, ó, obrigada, você é a pessoa que eu sempre quis ser. Então, não fique estranhando se no começo o teu pensamento parece que não dá liga, é o teu consciente querendo dizer, não te move. Não te move, não sai daí. Tá ruim, mas tá bom, porque a mudança ela gera isso um pouquinho, né? E eu queria dividir isso, sabe, Renata, porque é uma experiência tão minha que me trouxe tanta transformação e eu aprendi que eu não precisava estar atendendo ao outro aqui. Quando eu mudo aqui dentro, muda exatamente igual ao meu redor. Fantástico, fantástico. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu faço um curso de 21 dias inspirado nesse livro. A próxima Nesse aqui? turma é inspirado totalmente nesse livro. Eu acrescento uns exercícios extras, mas segue a lógica desse livro. É a próxima turma, quando for fazer, você já tá dando a turma. Vai vir com minha mentorada, Não, vai eu fazer o falei pro meu curso. marido ontem, tu tens alguma dúvida que eu vou fazer as formações com a Renata? Ele assim, Ai, que eu nem tinha pensado nisso. Eu falei, mas é linda! claro! É óbvio, é óbvio. Porque tem tudo a ver com o teu trabalho em paralelo com o jornalismo, né? Eu estava vendo um vídeo que você estava contando das palestras que você faz, o resgate da autoestima, enfim. E faz todo sentido, né? Mas o curso de 21 dias, a próxima, pronto. Já vou até falar com a minha Anja, que eu acho que está aqui na live, ela já vai Querida. colocar você na lista. Então, eu só queria te dizer isso. E uma outra coisa, é fantástico o que você trouxe, porque duas coisas na tua fala. Você falou várias coisas muito legais, mas duas coisas muito fantásticas, que é o primeiro ponto, o resgate da criança interior. Isso é uma coisa que a Luísa batia muito nessa tecla. A gente precisa resgatar essa criança, porque todas as nossas crianças interiores, em algumas mais, outras menos, com certeza, mas todas elas, de alguma forma, ouviram, direta ou indiretamente, que elas não eram boas o suficiente. Por algum motivo, né? Então, por adultos muitas vezes bem intencionados, tá? Sim, Mas na intenção, né, de falar, olha teu primo, como ele faz lindo isso. A criança se sente comparada e não se sente boa o suficiente. E bullying, né? Eu já vi, Laine, casos gravíssimos de pessoas com problemas graves de autoconfiança. Não é brincadeira, não. Por causa de bullying. Então, assim, a gente precisa olhar com bastante seriedade para isso e a gente precisa. O que a Luísa diz? Que a gente precisa resgatar essa criança e falar assim para ela: olha, meu amor, papai e mamãe estavam fazendo o melhor que eles podiam, com a consciência que tinham, com os recursos emocionais que eles tinham. Mas agora sou eu e você. Agora eu tô aqui para amar você. Você é linda, você é tão inteligente, você é tão criativa. E aí você precisa dizer para a criança, para sua criança, tudo aquilo que ela gostaria de ter ouvido dos adultos à volta, né? Ou o sim. contrário do que ela ouviu de muito ruim. E aí, o que ela precisa entender, essa criança, de que não é mais papai e mamãe, mas agora é o eu adulto que está ali para resgatá-la. Quando a gente consegue fazer essa conexão de verdade, não é aqui, é aqui, no nosso Uhum. coração, né? Quando a gente consegue fazer essa conexão de verdade, é impressionante como pequenos milagres começam a acontecer e é impressionante como automaticamente o nosso nível mesmo de autoconfiança começa a mudar. Então, de repente, você diz não para alguém, você fala, nossa, mas eu falei não, nem fiquei preocupada tanto com o que o outro ia pensar, consegui me posicionar de forma amorosa e conseguir, né? Nossa, eu não estou mais tão preocupada com o que estão pensando assim de mim. O resgate da criança interior é muito importante. Então, eu achei muito legal que você tenha citado isso. E uma outra coisa fantástica é que você citou o exemplo do espelho, que é uma técnica Ah, de Louise, né? Super tradicional. E aí é muito do que você disse, né? O primeiro ponto do método é o que damos, recebemos. E quando a gente faz na frente do espelho, volta pra gente imediatamente. E a conexão com o olhar, eu ensino muito isso para os meus alunos. A Luísa diz numa palestra, que um dia eu vou pegar esse vídeo e legendar no português, que a única coisa que não muda desde o minuto que a gente chega nessa existência até o minuto que a gente for deixar esse corpo é o nosso olhar. Ele não muda, que é a janela da nossa alma, né? Então, eu sempre hum. ensino as pessoas a fazerem o exercício do espelho. Olha que coincidência. Com o foco no olhar, que foi o que você acabou de falar.
No Sim, isso olhar. sabe que o nome da minha empresa é Rapport. O que que é Rapport? É você conseguir sincronizar e sintonizar com o outro. E um rapport muito legal você consegue fazer com o olhar verdadeiro, tá? Não é para conquistar de maneira falsa, mas com o olhar verdadeiro, quando você capta o olhar e sente a sintonia, gera uma emoção. Gera uma emoção. Você consegue trazer a pessoa para si. Veja então o que que você pode fazer consigo, né? E, Rê, eu não quero deixar as pessoas irem embora sem contar para elas, porque a gente falou, né? A Luísa disse que as afirmações podem ser feitas durante todo o dia, ela sugere, de repente, de manhã, à tarde, à noite, por alguns minutos, mas tem uns momentos do dia que são especiais para você treinar os pensamentos, que é quando a sua mente está mais relaxada, que é quando você está indo dormir, ou quando você está acordando, porque o consciente ele vai descansar, está cansado, o subconsciente ele está sempre aberto. E é com ele que a gente tem que conversar para as afirmações passarem a funcionar. Confere? Confere, perfeito, é exatamente isso. Então, na hora que a gente está indo dormir, que a nossa mente consciente já está numa vibração um pouco mais baixa, é o momento perfeito para a gente fazer as afirmações. Por isso que tem tantos áudios, né, que são construídos para se ouvir na hora de dormir. É com esse objetivo, né? E não tem problema, inclusive, se a gente dorme ouvindo esses áudios. A Luísa tem vários áudios de meditação. E as pessoas que estão aqui assistindo, vou deixar aqui uma dica de ouro. Vocês podem gravar com a própria voz de vocês. Vocês podem colocar. Tem tanto programinha gratuito que você faz uma edição, você coloca uma musiquinha gostosa de fundo e grava com a sua própria voz, ou não precisa ter musiquinha de fundo. Você grava as afirmações com a sua própria voz e você dá o play. Então, na hora que você está indo dormir é fantástico, na hora que você está acordando também, pelo mesmo motivo. Então, a mente consciente ela não está tão alerta para começar a questionar. Ah, mas será mesmo que eu mereço ser feliz? Né? Então ela tá meio desligando, ou meio ainda não ligou direito. Então são dois momentos muito legais. E pelo menos alguma outra vez no meio do dia. Quanto mais a gente fizer as afirmações sem ansiedade. Não adianta você fazer uma vez com ansiedade, né? Então é sem ansiedade. O que eu quero dizer sem ansiedade? Sem o medo, a dúvida. Ai, mas será que isso vai dar certo? Será que isso funciona mesmo? Mas eu já tô afirmando há 2 dias. Será que vai acontecer hoje? Então é isso que precisa soltar, tá? Então Eu você solta a vi ansiedade. Eu vi você dizendo nas suas lives também que você espalha post-its pela casa, porque é Isso. legal quando coloca frases no banheiro. Eu vou compartilhar aqui, porque se você colocou no teu Instagram é porque as pessoas podem ouvir. A Rê estava Óbvio. falando do quanto ela usa as frases positivas, por exemplo, para dar uma policiada no que ela come, né? Porque muitos de nós, quando entra em ansiedade, vai querer descontar no que tem gordura e no que tem açúcar, né? Então, Isso. a gente vai no que a gente sabe que não deveria, mas tem alguma coisa pedindo além da gente. Então, ela escreveu uma frase, se eu não me engano, é assim: eu me amo e escolho facilmente alimentos que me nutrem. Alguma coisa nesse sentido. Meu Deus, mas você fez uma lição de casa para essa live. Nota 1000, você. Obrigada. É essa frase, mais ou menos? É exatamente essa. Tem um quadro. Eu contratei Hum. uma pessoa talentosíssima que faz lettering. E Ah, ela fez o lettering lindo. Eu me amo e facilmente escolho alimentos que me nutrem. E eu mandei fazer um quadrinho. Inclusive, eu até disponibilizo para os meus alunos dentro dos cursos, para quem quer adquirir. E ele tá lá na minha cozinha. Né? Então, toda vez que eu fico exposta a essa afirmação, eu acho que essa é a grande dica. Né? Quanto mais a gente se expuser às afirmações, melhor, porque muitas dessas afirmações a gente ficou muito tempo da nossa vida ouvindo o contrário, né? sim, Então é sim. importante, a nossa mente ela aprende de duas formas, ou por alto impacto emocional ou por repetição. Então, as afirmações são maravilhosas para trabalhar essa outra forma da nossa mente aprender, que é por repetição. Então, quanto mais a gente estiver exposto à afirmação, por isso que é legal gravar o áudio. Aí, uma outra dica que eu ia dar também para o pessoal que está aqui acompanhando: se você puder gravar um áudio com a sua própria voz e ouvir também momentos em que você não está prestando muita atenção. Que momentos são esses? Você está no carro dirigindo, sabe aquela música que você ouve no carro e depois gruda o dia inteiro na cabeça? Justamente porque você não estava prestando muita atenção. É legal também. Você está lavando uma louça, você está organizando suas roupas, porque você não está prestando muita atenção e aquilo está entrando. Então também é Uhum. interessante. Agora, precisa só cuidar, eu vou repetir porque é importante. Precisa cuidar para
repetição, que é importante repetir o máximo possível, mas sem ansiedade. Então, eu tenho que tomar cuidado para não fazer, ai, deixa eu repetir 200 vezes, que quem sabe amanhã já aparece aqui na minha frente. Não, a ansiedade, o medo e a dúvida são energias que travam e atrasam o processo de manifestação. Quanto mais a gente confia, mais rápido a coisa acontece. Quanto mais a gente solta, mais rápido. Verdade. Eu sou muito fã do meu autocuidado. Eu sempre fui uma buscadora da Laine, né? E muitas pessoas lindas já passaram pela minha vida. Eu acho que cada uma delas me pegou pela mão, me trazendo até onde eu estou hoje. Eu sou grata a todas elas. E uma das pessoas que passou pela minha vida foi quem me trouxe barra de Assex, que me trouxe uma frase linda, né? Que quando eu comecei a falar no primeiro dia, eu falei assim, mas como assim? Mas ela fala mais ou menos assim: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu estava conversando com um grande amigo meu hoje, que eu guardo no meu coração, e ele dizendo assim, Laine, como tá desafiador nessa época para a gente, porque no nosso caso a gente trabalha em TV, mas também faz os nossos eventos, e esses eventos seriam pelo menos responsáveis por 50% da nossa renda, e a gente está sem completamente. E ele tem esposa, sogra, filhos, todo mundo para cuidar, e eu disse assim, Mário, confia. Confia, porque a gente tem um propósito do bem, a gente merece o bem e jamais nunca vai faltar nada na nossa vida. A gente sempre tem abundância na nossa vida. E aí aqui eu coloquei duas palavras que a gente não deve colocar em nenhuma afirmação. Nunca, jamais, não. Porque a gente às vezes quer fazer a afirmação indo para o negativo. Viu que eu mudei, né? A abundância faz parte da minha vida, eu sou conectada com a abundância, eu sempre tenho o que eu preciso. Foi essa frase que eu usei para ele. Eu sempre tenho o que eu preciso. O universo me dá tudo o que eu preciso, Deus me dá o que eu preciso. É o que você entende como o que te guia, né? A espiritualidade é fundamental nesse processo também. Então tem uma regrinha de que não deve entrar nunca, jamais, nada parecido em afirmações, né? Exato, porque se eu falar assim para você, Laine, não pensa num porco rosa. Tá aqui já, ele. Já pensou no porco rosa? Já. Já tá do seu lado aí, né? Você pode até filmar ele. Então, o nosso cérebro não entende não. Então, 3 dicas importantes para construir a afirmação. Primeira pessoa. Sempre na primeira pessoa. A gente não pode fazer afirmação pelos outros. Porque a gente não pode interferir no campo vibracional do outro. A gente só pode fazer pela gente. Eu posso sim afirmar que a minha família é muito saudável, com o intuito de eu me manter tranquila, de manter as minhas emoções em equilíbrio no momento em que a gente vive uma pandemia, eu tenho medo de acontecer alguma coisa com a minha família. Mas eu não posso dizer, por exemplo, o meu marido é muito feliz no trabalho e ganha muito bem. Não, as afirmações são pra gente, tá? Então, primeira pessoa, tempo presente, sempre no positivo. Você vai se focar no que você quer e não no que você não quer. Então, eu não quero ficar doente, não é uma afirmação correta. Qual seria? Qual seria? Qual seria, por exemplo? Eu tenho uma saúde perfeita. As células do meu corpo respondem à minha saúde perfeita. Eu tenho uma saúde abundante. Eu sou muito grata porque eu sei que o meu sistema imunológico é muito forte. A gratidão funciona bem junto com isso aí, né, Renata? Muito, gratidão, né? Muito, muito. Quando a gente coloca, então, palavras que geram, né, sentimentos, e isso é muito pessoal. Né? Então, às vezes uma palavra que para mim gera o que eu brinco, né, com os meus alunos, o quentinho no coração, pode ser que para a Laine ela fala, não sei se eu curto. Então, a gente tem que ver o jeito que a gente constrói a afirmação e que gera o quentinho no nosso coração, né? E colocar gratidão é importante, porque qual que é a grande sacada? É você afirmar como se aquilo já existisse na tua vida. E quando você agradece por algo, fica mais fácil você sentir. Você está agradecendo porque aquilo já existe. Você não tem dúvida. E já existe mesmo, porque a partir do momento que a gente faz a afirmação, a gente já está co-criando aquilo numa outra dimensão. Ela só vai se materializar nessa dimensão aqui, na hora certa. Mas você já está co-criando. Então, eu agradeço imensamente pelo meu emprego incrível, porque agora eu trabalho com o que eu amo e ganho bem por isso. Lindo? É isso. É aí que você está no caminho certo. Então, primeira pessoa, tempo presente, palavras que gerem emoção, trazer a gratidão é fantástico. Então, acho que essas são as principais dicas no caminho correto, na construção correta da afirmação.
Deixa eu te fazer uma pergunta que faz sentido, porque assim, a gente sabe que tem pessoas que estão mais depressivas, que estão em depressão, só uma parte aqui. Depressão é doença séria, precisa de um profissional para estar com você, né? Perfeito. Não é Sim. assim, eu tenho depressão, tá. Agora, se você tem uma depressão e quer encontrar um auxílio, você pode começar a tentar fazer afirmações e entregando assim, olha, eu estou desesperada, eu não sei o que fazer, mas eu confio. Eu confio que essa ajuda. Eu preciso da permissão para as coisas acontecerem, mas em caso de depressão, tem que procurar um profissional habilitado para lidar com isso, até para que você entre num equilíbrio e dali comece a trabalhar as suas afirmações e ajudar o tratamento, tá? A gente Isso, tem que sensacional. levar isso a sério, né? E outra Sensacional. coisa que a gente tem 5 minutos, Renata, mas assim, Ai, não só para. pode ser! Olha só, pra gente Voou! tomar. Vou. Que bom. Que bom, Espero. Mas assim, ó, cuidado com as afirmações negativas que você faz sobre si. Eu compartilho em algumas aulas que eu faço, enfim, das pessoas colocarem um elástico de dinheiro no pulso e se observarem mais. Cada vez que você se pegar falando alguma coisa para você que não é legal, porque a gente fala inconsciente já do tipo, eu sou uma tança mesmo, nunca dá certo. É normal, porque já está embutido na gente, né? Puxa o elástico de dinheiro e deixa doer. Tem gente que fica roxo aqui no final do dia porque não se dá conta de quantas afirmações negativas se faz, o quanto baixa a sua vibração e traz coisas ruins, né? Faz sentido, Rê? Total sentido. Inclusive, o parar de se criticar é o primeiro passo do aprendendo a gostar de si mesmo da Louise Hay, né? Ela dizia que é o passo mais importante. Porque a gente geralmente se critica muito e geralmente, se a gente parar para prestar atenção, a gente usa as mesmas palavras e o mesmo jeitinho de falar que os adultos à nossa volta, que o bullying que a gente sofreu, a gente diz as mesmas coisas pra gente, né? E isso está muito estruturado. Então, a gente precisa, primeiro passo, que essa brincadeira desse exercício, né, é fantástico, porque o primeiro passo é criar consciência. E para criar consciência, eu preciso vigiar, preciso estar atento, né? E aí, complementando essa ideia desse exercício que é muito legal, o que a Luísa diz? Quando você se pegar se criticando, reconheça, olha, acabei de me criticar. Para imediatamente e faz a afirmação. Agora eu estou disposta a deixar de me criticar. E faça imediatamente um elogio ao seu respeito. Fale qualquer coisa boa. Diga como você faz bem aquilo que você faz. Fala uma característica boa sobre você. Porque isso vai dissolvendo com a repetição. Vai dissolvendo esse hábito tão estruturado que está dentro da gente durante tantos anos de se autocriticar o tempo todo. Eu quero dar uma sugestão, então, para o nosso pessoal lindo que está em casa, antes de passar para ti, para a gente, que pena se dá tchau dessa aqui, a live vai ficar gravada, tá? Para quem ficou perguntando. Ótimo. Eu vou sugerir um exercício. Eu vi isso num filme ontem à noite, numa série que nós estamos assistindo aqui em casa, e eu falei para o meu marido, meu Deus, que frase fantástica. Faça uma carta de recomendação sua para alguém, te elogiando o máximo que você pode. Olha! Eu comecei a Sensacional. fazer, e dá uma dor no coração porque parece que eu não mereço o que eu estou escrevendo e que parece que não é para mim. Mas é como se você estivesse sendo candidato ao emprego dos seus sonhos e alguém precisa te recomendar. Daí o chefe falou para a pessoa, faça uma carta de recomendação sobre você que eu assino embaixo. Aí ela assim, eu? Isso, pode ser um bom exercício. Agora, Rê, 1 minutinho e meio. Queria que tu desse o teu tchau pra gente. Ai, então voou, gente. Lembra que eu falei? Se der tempo no final, a gente fala sobre os passos para gostar de si mesmo. Vai ter que ser outra live, não vai ter jeito. Vai ter que ser outra live, mas tem a Rê no método Luiz e Rei Oficial. Ela tem muito material lá. Tenho certeza que também atende, né? Tem a tua anja que te cuida também. Atende as pessoas que escrevem, Sim, né? Que sim, escrevem para ti. sempre, sempre. A gente recebe Ah, muita mensagem todo dia, mas a gente tenta. o nome da série que eu tô vendo é porque eu gosto de suspense, é The Sinner, não tem nada a ver com esse assunto, tá? Mas apareceu ontem, no último episódio, então, que eu gosto de mistério, de mente. Mas, Rê, Deus abençoe, Oh, gratidão a Luísa, a esse amor. universo lindo que promoveu esse reencontro.
né? Deus te proteja, te ilumine, te permita seguir nesse caminho. E assim, ó, eu quero agradecer essa plateia linda que está aqui com a gente agora, até quase 10 da noite, né? Compartilhando desse momento e dizendo para vocês que a gente fez isso com muito amor e carinho, né? Rê? Fica com Deus, um beijo e até a Você próxima, que eu acho que vamos também. repetir essa dose aqui, tá bom? Vamos repetir. Desejo tudo multiplicado de volta para você, Laine. Gratidão pelo convite, pelo carinho e pelo reencontro, com certeza. Beijo, Um grande amor, e Deus beijo. abençoe a vida de todo mundo. Beijão, boa noite. Amém. Tchau, tchau.